Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós vamos trazer um tema muito importante aqui no canal Cristo Salva. O nosso tema hoje é Todos nós somos iguais. Então nós vamos trazer isso biblicamente para mostrar a você aí que nós todos somos iguais. Amém? Então o texto base hoje de ensinamento está no livro do Tiago, apóstolo de Jesus. Tiago, amém? Apóstolo de Jesus, no capítulo 2, versos, apenas vamos ler dois versos, versos 1 e o versos 9, amém? Quem tiver Bíblia, você pega a sua Bíblia, quem não tiver também, fica ouvindo também a gloriosa palavra do Senhor. Então, o versos 1, ele fala: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Amém? Só até aqui. Meus amados, esse primeiro capítulo, aqui, esse capítulo 2 aqui, do versos 1, ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então ele está falando aqui, o apóstolo Tiago, que a gente não pode, como cristão e como conhecedor da palavra, usar de nossa fé, usar até como pessoa de Deus, para querer fazer acepção de pessoas. Então ele está dizendo aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. É o ensinamento que Tiago, o apóstolo de Jesus, passa para a gente. Então ele está dizendo, olha, nós não podemos fazer diferença de pessoas. A gente não pode separar as pessoas. Então ele está fazendo aqui um alerta para nós. Ele está dizendo, olha, não seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa de Deus, e não utilize isso para fazer distinção de pessoas. Não utilize isso para separar as pessoas, porque todos nós somos iguais. Ou seja, ele está dizendo aqui que Cristo veio para todos. Ele veio para todos. Não veio só para mim, não veio só para você. Ele veio para alcançar a todos. Isso que o Tiago está dizendo. Amém? Então a gente já entendeu no primeiro versículo do capítulo 2 que ele ensina que nós não devemos separar ninguém. Que nós não devemos fazer distinção de ninguém. Amém? Aí, aqui no 9, ele fala o seguinte, ele vai mais além e diz o seguinte, que se você fizer acepção de pessoas, ou trazendo para a gente, na palavra, vamos dizer assim, que todo mundo, um bom entendimento, né? Ele fala o seguinte, mas se vocês fazer distinção ou separação de pessoas, ele está dizendo aqui, você está cometendo um pecado. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Se você estiver fazendo essa prática de separação, de distinção de pessoas, você está cometendo pecado, meu irmão. Então, ele ensina o seguinte, e vai mais ainda. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, ele está dizendo aqui, redarguidos é como se você fosse disciplinado.
pela lei como transgressores. Ou seja, você está passando por cima da lei do Senhor. Porque ele ensina que nós não devemos fazer distinção de ninguém. Ele ensina isso aí. O que ele está dizendo é isso. Que se você fizer isso, você vai estar cometendo um pecado. E além do mais, você vai também passar por cima da lei. E quando ele fala em redarguidos, ele está falando também que vai existir ali uma penalidade em cima da pessoa. Uma correção. Certo? Então, nós aprendemos que nós não podemos, não eu que estou dizendo a palavra, fazer distinção de ninguém. Devemos amar todos. É isso que Cristo está dizendo aqui. Está dizendo para mim e para você. Porque Deus ama o pecador. Porque Ele nos criou e deseja salvar todos. Mesmo quando erramos, o seu amor é tão grande que, segundo a palavra, Ele enviou Jesus para morrer por nossos pecados. Mas Deus também, Ele odeia o pecado, porque o pecado, ele afasta de Deus, ele nos afasta. E Deus, Ele quer nos livrar do pecado. Não porque nos rejeita, mas porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Por isso, Ele nos chama para o arrependimento e oferece perdão para vivenciarmos o seu amor na sua presença. O que eu quero dizer? Que Ele ama todos. Ele veio para quê? Para dar a todos e mostrar o caminho da salvação. Então, o texto aqui, ele já está dizendo que Deus ama a todos. E que o povo de Deus também, como ele ensina, dizendo que ama a todos, nós também temos que ter o mesmo caráter de Jesus. Aqui, nesses dois versículos, e Tiago, né, se você ler a carta de Tiago, no capítulo 2, do versos 1 ao 13, resumindo, Tiago, ele ensina que a verdadeira fé cristã exige amor parcial e igualdade a todos. Se você for ler, ele vai passar isso para você. Aí, meus irmãos, vai dizer assim, irmão Moreira, mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Que perante a Deus somos todos iguais? Tem, meus irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia aí em Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, ele vai dar essa resposta para a gente. Que todos nós somos iguais perante a Deus. Deus não faz distinção. Então, vamos ler comigo. Gálatas 3:28, ele diz: não existe maior nem menor diante de Deus. Somos todos iguais. Nosso Deus é imparcial. Não julga pela aparência e nem pela condição social. Então, se você abrir aí em Gálatas, você vai ver isso. Não existe maior nem menor diante de Deus. Somos todos iguais. Nosso Deus, ele é imparcial. Não julga pela aparência e nem pela condição social. Todos nós, através do Filho de Jesus, tem acesso ao Pai. Jesus Cristo,
ele verteu seu sangue na cruz por todos nós. Nós somos pecadores, fadados à condenação. Então, houve um resgate por meio de Jesus. Todos nós somos pecadores. A palavra que está dizendo não é eu. Mas Jesus ele alcançou. Mas por que ele alcançou? Porque ele teve amor, meu irmão. Ele teve amor por mim, por você. Para a gente estar fazendo esse trabalho missionário, trazendo a palavra. É um amor que ele teve por mim. Favor imerecível. Então, ele nos dá justamente essas condições que mesmo como pecador, mas Deus ele dá o Filho dele para nos salvar. Então, meus amados irmãos, podemos ver que Jesus se percebe aí que ele nos faz um alerta para o povo dele. Porque se você for ver a diferença entre o bem e o mal, entre o justo e injustos, mas Jesus, ele estende a mão a todos. Se você for mergulhar biblicamente, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença entre pessoas. Ele abrange a todos a salvação. O mandamento do amor mostra a vontade de Deus para cada um de nós. Ainda vai mais além. Ele não faz acepção de pessoas, ainda tem um mandamento de amor. Que ele passa esse mandamento, faz o ensinamento para nós. Além de a gente não diferenciar as pessoas, ele ainda diz assim, ó. O mandamento do amor para cada um de nós. Jesus disse, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai abrir em João 13, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus disse, um novo mandamento lhes dou. Ele vai dizer, amem-se uns aos outros como isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que Jesus disse. Ele disse para os discípulos dele que para eles serem discípulos dele, ele está dizendo aqui, ó, um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, ele fala para os discípulos dele, e ele diz, se vocês amarem uns aos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Então, ele está dizendo que Jesus, ele ensina que nós devemos amar uns aos outros. Quer dizer, então nós estamos aprendendo que a gente não pode fazer distinção de pessoas, separar o povo, não pode. E ele ainda diz mais, ele ainda fala mais ainda. Ele diz que a gente tem que amar. Tem que amar. Então a gente só é discípulo de Jesus se realmente a gente amar uns aos outros. Então, essa palavra aqui, ela é para mim e para você. E veja que o propósito de Jesus para o mundo, ele ainda é mais além. E confirma essa palavra que a gente está lendo. Que a gente está nesse tema. Se você abrir sua Bíblia, em João 3,16, vai mais além. Que Deus, ele vai mais além. Ele diz assim, Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, um exemplo maior desse, de amor do que Deus está passando para a gente. Então a gente precisa amar uns aos outros. Isso é mandamento divino. Então quando a gente tem um conhecimento, e Deus dá esse conhecimento divino, a gente tem que passar para as pessoas como eu estou lhe passando. Que a gente está nesse mundo aqui, a gente tem que amar uns aos outros. E é importante saber também que Deus, ele legaliza isso aí. Ele legaliza, ele dá uma legalidade. Legalidade como, Moreira? Que a gente tem que fazer isso aí. É uma ordenância divina. Ele falou isso com os discípulos. Então a gente tem que andar nesse caminho. Então você vê que a palavra de Deus, ela nos confirma diante da palavra do Senhor. Não é nada da minha boca, é a palavra. Então, meus amados irmãos, a gente aprendeu que a gente não deve fazer acepção de pessoas, que a gente deve amar todos, não é isso? A gente aprendeu, né? A gente aprendeu isso aqui biblicamente. E que o próprio Deus, ele mandou um filho, seu filho unigênito, para a salvação. Mas tem um detalhe nesse texto todinho aqui. Deus, ele ama o pecador, mas Deus, ele não compactua com as práticas do pecado, ou seja, ele não ama o pecado. Ou seja, ele odeia o pecado, ele se aborrece com o pecado. Então é importante a gente saber que a palavra aqui, ela nos exorta, ensina que a gente realmente, a gente não deve fazer diferença de ninguém. Todos nós somos iguais, que é o tema do nosso texto bíblico aqui e de aprendizado. O tema é todos nós somos iguais. Mas aí tem um detalhe. Deus, ele não compactua com o pecado. Ele ama o pecador. Ele veio para dar salvação. Assim como a gente tem que amar também o pecador. Assim como eu sou um pecador também. A gente tem que amar um ao outro. Agora, o que não pode acontecer é a gente, como conhecedor da palavra, compactuar com o pecado, porque Deus, ele não compactua com isso. Ele se aborrece com o pecado. Então a gente tem que entender isso aí. A gente tem que entender, porque às vezes as pessoas pensam que não, Deus ama, ele ama. Mas ele veio para o justo e o injusto. Ele veio por dois. No qual sentido? Ama todos. Ele me ama, ele ama, mas vou ser bem claro aqui. Quem diz não é eu, é a palavra. Deus, ele não compactua com o pecado. Ele se aborrece. Porque ele é um Deus de salvação. Então, para testificar isso que eu estou dizendo, mas Deus, ele não compactua com o pecado, ele ama o pecador, mas não compactua. Nós vamos ler, certo? Nós vamos ler 7 versículos que ele testifica que Deus se aborrece com o pecado. Vamos lá. Primeiro, Provérbios 15, 9. Provérbios 15, 9, ele vai dizer: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas os que seguem a justiça, ele ama. Ou seja,
O caminho do ímpio é a pessoa que vive no pecado. Então Deus abomina. Mas o que segue a justiça, ele ama. A justiça é o quê? As leis divinas. É a palavra. Então aqueles que perseveram, que andam no caminho, ele ama. Olha aí. Acabei de falar. Deus, ele ama todos, mas não compactou com o pecado. A partir do momento que você está compactuando um pecado, ele abomina. Amém? Então vamos para o segundo. Romanos capítulo 5, versos 8. Ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aqui, Romanos, ele está falando que a maior prova para nós de amor é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, vai aqui a prova de amor. Amém? Então, aqui ele fala que mesmo sendo ainda nós pecadores, mas a maior prova que tem, que Deus tem um amor por nós, é Cristo na cruz. É Cristo na cruz. Certo? Então ele fala que essa é a prova de um amor que ele teve conosco. Certo? Então vamos lá. O segundo, o terceiro. Ezequiel 18, 23. Ezequiel capítulo 18, 23. Ele fala: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio. Diz, ó Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha aí, ele fala aqui sobre a morte do ímpio. Desejaria. Diz o Senhor Deus. Ele fala, isso aqui é o Ezequiel, né? No livro dele ele fala: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio. Mas aí diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. O que é que ele está querendo dizer isso aqui? Que Deus, essa morte que ele fala aqui é a morte espiritual. Diz o Senhor Deus: não deseja essa morte antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, o amor de Deus é tão grande que ele não deseja essa morte antes que você se converta, antes que você conheça a palavra do Senhor. O que é que ele está querendo dizer nesse capítulo, esse versículo aqui? Que Deus, ele tem um amor tão grande, ele não faz separação de ninguém. Mas ele está falando aqui que quer mostrar a todos o caminho dele, que é o caminho da salvação. Então ele não deseja nem a morte para o ímpio. Ímpio quer dizer aquela pessoa que não conhece a palavra. Então ele não deseja isso aí. Nem para o ímpio ele deseja essa morte. O que ele quer mesmo é que a pessoa se converta e vá ter uma caminhada cristã, que viva. Mas para você ver uma coisa, ele não compactou com o pecado. Ele não compactou com o pecado. Ele adverte. Ele adverte. Se você for ver, ele fala aqui, ó: desejaria eu que qualquer maneira a morte do ímpio. Aí diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. E viva quer dizer que ele dá aí uma menção que tem que existir a mudança. Converter dos seus caminhos e viva. Então, Ezequiel 18, 23 é uma prova disso. Que Deus, ele quer uma mudança. Ele não compactua com o pecado.
Amém? Então a gente já leu 2, 3, 4. Vamos para o 4. Falei 7. Nós vamos para o 4. Quarto capítulo e versículo. Vai falar o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, versos 3, 9. 2 Pedro, versos 3, 9. Então ele fala aqui: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ou seja, a promessa que ele teve de ter lhe alcançado, ou ter me alcançado, ele me alcançou. Então, assim como ele me alcançou, ele vai lhe alcançar também. Promessa de ter uma vida com Cristo. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo ninguém pereça, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que eu falei, mais uma vez, 2 Pedro, fala também que Jesus, ele nos dá o caminho da salvação, ele é amor, mas ele está falando aqui que você tem que se arrepender. E para se arrepender, você tem que deixar os velhos costumes. Então, Jesus aqui, ele é paciente. Que nem ele fala que ao contrário, ele é paciente com vocês. Ele ama tanto os pecadores, nós, que ele é paciente. Ele trabalha, ele vai trabalhando, o Espírito Santo de Deus. É um trabalho que requer tempo. Quando eu digo requer tempo, é porque é através da palavra que o Espírito Santo de Deus vai habitar no seu coração. Mas ele é bem claro. Ele fala aqui, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo ninguém pereça ou morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando se chega ao arrependimento, você chegou ao caminho da salvação. Porque o arrependimento, ele leva e traz para o caminho da salvação. Então devemos entender tudo isso aí, que há um entendimento que Deus é amor e é justiça. Ele não só é amor. Justiça que eu digo, ele passa para a gente as leis divinas que a gente tem que cumprir. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos aqui para o próximo. Fala em Provérbios 6, capítulo 6, versos 16 e 19 diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 e 19. O que é, mais uma vez, que é um alerta aqui, que Deus, ele abomina. Ele ama a todos, mas se essas práticas que existem do pecado, que você faz, ele abomina. Ele ama a todos, mas abomina. Ele não faz acepções de pessoas, ele não diferencia nenhum tipo de pessoas, ele ama a todos, mas ele também é um Deus de correção, porque a palavra ela corrige. O Deus, ele não vai compactuar com tudo que eu falei agora.
Então, Provérbios capítulo 6, 16, 19, versos, ele fala aqui justamente o que eu acabei de falar. Ou seja, Deus, ele odeia o pecado, ele se aborrece. Então vamos lá, vamos para outro versículo. Esses versículos ele traz para nós como ensinamento de tudo que a gente ouviu aqui. Amém? Outro aqui, Salmos capítulo 5, versos 4 e 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Mais um capítulo, um versículo que fala que Deus ele se aborrece com o pecado. Ele ama a todos. Mas ele fala aqui, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, na maldade. Nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Então, mais um capítulo e versículo que fala sobre isso. Amém? Pronto, nós vamos para o último capítulo e versículo. Ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, verso 10. Para finalizar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para finalizar, o bom entendedor do que a gente se entendeu aqui, foi que o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio com a finalidade de buscar vidas e salvar aquelas que se havia perdido. Então ele veio para isso. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender, diante desse texto, desse ensinamento que eu li agora, que a gente teve um ensinamento bíblico, não foi meu, mas foi do Senhor, que Deus ele não faz acepção de pessoas, ele ama todos, e que também ele se aborrece com o pecado. Ele ama a todos, mas não compactua com os pecados. Mas aqui ele deixou bem claro, ele veio para o pecador. Ele veio para buscar o que se havia perdido. Esse que havia perdido aqui, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É justamente aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que já foram perdidas, que hoje conheceram Jesus, estão nos caminhos do Senhor. Então ele veio para isso. Então aqui ele ensina nós a gente fazer a mesma coisa. Nós somos mensageiro da palavra de Deus, e ele ensina que nós, como povo de Deus, somos ministros da palavra, a não fazer diferença de pessoas, a amar uns aos outros como ele amou, é um mandamento. Agora, vou deixar bem claro aqui que Deus não compactua com o pecado. Amém? Meus amados, só até aqui. Eu queria agradecer a todos que estão inscritos no canal. Para mim está sendo muito importante, porque eu estou aprendendo com a palavra, estou se alimentando, né? Estou também podendo passar para vocês. E eu fico muito feliz em poder estar trabalhando para o reino de Deus. Fico muito feliz por isso, tá bom? E obrigado aqui quem se inscreveu, quem vai se inscrever também. Tem muita gente aí falando comigo que quer o link do canal, né? E está crescendo o canal. Isso mostra que Deus está no controle de tudo, porque esse trabalho não é meu. Esse trabalho é um trabalho missionário. Foi Deus que mandou fazer, falou comigo, e eu quero continuar esse trabalho, né? O trabalho de estar passando, levando a palavra até vocês, porque isso alimenta a mim e a você. E eu quero aqui agradecer de coração por cada um que se inscreveu no canal e quem vai se inscrever também. Que Deus possa abençoar esse povo de Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro. Paz do Senhor.